Vitória de campeão do Flamengo hoje na Neoquímica Arena. Essa vitória em cima do Corinthians de virada, jogando um primeiro tempo absurdamente ruim. Ela é uma vitória que tem cara de um Flamengo que vai ser campeão brasileiro, de um Flamengo que não vai só figurar e lutar, não, que vai ser o campeão brasileiro, porque é uma vitória na adversidade. Você sabe, e eu venho te falando aqui muito sobre essa parte física e como que essa parte física, essa fisiologia entra no jogo, e hoje o desenho foi claro. Mas eu quero falar sobre toda a rodada, porque é uma rodada perfeita, e por isso que eu te digo que numas rodadas dessas, você precisa ir lá e vencer. Ah, Felipe, tem que jogar melhor. É um pouco do que a gente vai conversar aqui nessa nossa resenha. Ah, Felipe, o primeiro tempo foi bizonho. É um pouco do que eu vou conversar nessa resenha. Mas tudo tem justificativa. Tanto é que 2 jogadores do Flamengo foram entrevistados pelo Premier, o Rossi no primeiro tempo, que aliás foi o homem do primeiro tempo, e o Luiz Araújo no segundo tempo, e o discurso é o mesmo. Que não é só o discurso do treinador, né? Que sempre fica no treinador, passa sempre pelo Felipe Luiz, ou qualquer outro comandante de time, com essa ideia do poupado, desgaste. Mas dessa vez você vê os jogadores também falando, porque de fato um jogo de decisão, quinta-feira à noite na Argentina e depois do jogo domingo, o resultado é um desgaste físico e tá lá no primeiro tempo, claramente. Eu vou falar sobre isso, mas eu quero começar te pedindo para dar o like, se inscrever no canal, e se você não conheceu, eu sou Felipe Fontoura, sou jornalista, sou comentarista, sou analista de futebol e sou também formado como treinador na CBF. Por isso estou aqui para falar de futebol com paixão e também com razão. Se inscreve aí, muito obrigado pela moral. Se puder mandar para mais pessoas que gostam de falar de futebol sem ser 100% imbecil, né? Porque aqui eu só me permito ser um pouco imbecil, o resto eu tento ser racional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que você indique. Vamos lá. Por que eu falo que é uma vitória de campeão? Porque é uma rodada perfeita, é uma rodada onde o Bahia vence o Palmeiras e o Vasco vence o Cruzeiro. Os 2 times que estão postulando e brigando pelo título com o Flamengo, eles tropeçam na rodada, né? Eles perdem na rodada, não é nem empate, eles perdem 3 pontos na rodada, e essa rodada, para que ela ficasse perfeita para um dos três tem que vencer. O Flamengo foi lá e venceu, o que coloca o Flamengo, mesmo no jogo fora de casa contra o Corinthians, que é um time de massa, um time que jogou bem o primeiro tempo. Essa vitória do Flamengo, ela de fato posiciona o Flamengo como postulante ao título. E já de cara digo também, porque é um discurso muito comum que eu ouço no mundo do futebol e que é mentiroso e é falso, é que o Flamengo perde pontos bobos, o Palmeiras não perde ponto bobo. Tá explicado aí, velho, que todo mundo perde ponto bobo, sim, e que a tendência é que quanto melhor o seu elenco, menos você vai perder ponto bobo. Mas, no geral, essa ideia que você tem de que o Flamengo perde ponto bobo, acho que ela é espelhada em qualquer time, né? Só pra gente acabar com esse mito. Isso é bobagem. Se o Flamengo vacila em jogo que você acha que é um jogo que ele não podia perder ponto, a torcida do Palmeiras tá olhando hoje falando a mesma coisa, que o Palmeiras vacilou onde não podia perder ponto. Todo mundo acha que não pode perder ponto pro Bahia, mas o Bahia é um time muito bem treinado pelo Rogério Ceni e tá lá provado. Todo mundo acha que não pode perder ponto pro Vasco. O torcedor do Flamengo tá falando agora, semana passada, que era um absurdo empatar com o Vasco. O Cruzeiro perdeu. Um time bem treinado do Fernando Diniz. Então, vamos tirar só esses mitos, porque esses mitos fodem o raciocínio e essa conversa que eu quero ter com você franca aqui nesse canal. Tem milhões de outros canais que não querem conversa franca, querem ficar puto quando empatam sem fazer você entender, e não querem dar mérito quando você tem uma vitória como uma virada como a de hoje, que é importantíssima. E por que tem mérito, Felipe? Vamos lá então agora especificamente para esse jogo. Olha, o Flamengo, ele visivelmente entra com um time desgastado e pesado. A sensação que você tem no primeiro tempo é que o Flamengo está correndo cada jogador com uma mochila daquelas do exército de acampamento, sacou? Cada um com 40 quilos nas costas. É a sensação que você tem, principalmente dos jogadores que jogaram quinta-feira. O Saul, por exemplo, que para mim é o melhor jogador ali do meio de campo hoje, sei lá, é melhor ele, o Jorginho, o Arrascaeta, é difícil falar quem é melhor. Mas esses 3 são 3 gênios do meio de campo do Flamengo. O Saul, no primeiro tempo, estava extremamente pesado. Fisiologicamente, o jogo vai passando, e isso você sabe, você que é atleta aí de fim de semana como eu, você sabe que você começa, se você malhou anteontem, tá com as pernas bichadas, você começa pesado, mas daqui a pouco esquenta o corpo e a musculatura solta, você consegue desenvolver um pouco mais. Foi o que aconteceu ali com alguns jogadores que jogaram na quinta, provavelmente amanhã eles vão chorar um bocado, mas é parte do futebol. E aí, beleza, agora descansa para botar o time força máxima no jogo do meio da semana, e agora é jogo importante. Não, todos são importantes. Não tem nenhum jogo daqui para o final que não é importante. Então, quando aparecerem nomes de jogadores que falam, tá poupando, lembra sempre que é melhor você ter o time 100%. Por que é melhor, Felipe?
E por que o Flamengo jogou tão mal no primeiro tempo? Por isso que eu tô te falando, futebol você tem intensidade física que pode igualar o que é conceito técnico. Amigos e amigas, o conceito técnico é simples. O Corinthians tem um elenco pior que o do Flamengo. Muito pior, tá? O que o Dorival fez? Ele apertou a saída de bola do Flamengo e falou para o time do Corinthians apertar no primeiro tempo, porque ele sabia que no primeiro tempo a diferença de desgaste físico era monstro. O Flamengo, de novo, jogou quinta-feira, o Corinthians não jogou, o Corinthians estava a semana inteira se preparando para esse jogo. A diferença física foi gritante no primeiro tempo, foi assustadora e o Flamengo muito mal fisicamente. Isso passa para a parte técnica, isso é óbvio, Lulante. De novo, eu trago e exemplifico com você. Atleta de fim de semana, termine um treino e tente levantar, velho, você desgastado fisicamente, tente fazer qualquer coisa idiota, tipo sentar para fazer xixi aí, meninas e homens para sentar para fazer cocô. Senta lá para fazer isso que você vai ver se você fez um bom treino de perna, você não vai conseguir, vai chorar para sentar no vaso. Você vai chorar para sentar no vaso, bebê. Então, é sempre fundamental entender isso. E aí o Corinthians usou muito bem a intensidade física no primeiro tempo. Quando a intensidade física igualou, que foi no segundo tempo, quando o time do Corinthians, os melhores jogadores do Corinthians que estavam no primeiro tempo, eles desgastam fisicamente, aí um abraço. Aí iguala fisicamente, tecnicamente o Flamengo começa a sobrar. A musculatura solta também e o Flamengo é melhor tecnicamente. Aí vem a covardia, que eu acho que é as nossas substituições, né? Que são as nossas substituições. A substituição rubro-negra, ela é espetacular, amigão. Entra Danilo, entra o Luiz Araújo, que fez o gol, velho, entra o Plata. Bicho, quando você vai olhar quem tá entrando, entra o Jorginho. Irmão, é o Alexandre, é outro nível. Aí você pega o time que já tava agora igualado fisicamente, já melhor tecnicamente, e aí você melhora ainda fisicamente, você bate no teu adversário fisicamente. Aí o Flamengo conseguiu a virada maravilhosa e necessária, né? Vale ressaltar o primeiro tempo do Rossi, espetacular primeiro tempo do Rossi, um goleiro que precisa disso, né? De novo, eu falei no último vídeo, mas vou repetir aqui, não sei porque tem gente que não gosta do Rossi. Então hoje, mais uma partida espetacular do goleiro do Flamengo, que ainda tirou onda com o Yuri Alberto. Né, o Yuri Alberto não se bate um pênalti daquele jeito, com todo respeito. Você precisa saber que você tem uma seriedade ali na mão. Se você não sabe bater de cavadinha, não bata. Você não sabe bater. Ficou visível que você não sabe bater um pênalti de cavadinha, então não faça. Bate sério, porque o torcedor vai ficar puto contigo, né? E o Rossi pegou, olhou para ele e falou: não, né? Não, né? Em mim, acabei de pegar 2 pênaltis. Porra, numa quarta de final de Libertadores, eu resolvi o jogo agora. Quinta-feira, você não viu o jogo? Eu peguei 2 pênaltis. Você vai fazer isso em mim? Adoro a arrogância do Rossi, eu amo a arrogância do Rossi. Em mim, não vai. Aí acabou que no segundo tempo o Yuri Alberto conseguiu marcar, né? Depois de muito sufoco, ele marcou ali num belo corte em cima do Léo Ortiz, né? Uma jogada bonita, rápida. O Léo Ortiz ficou a ver navios e uma bela batida do lado do Rossi indefensável. E o Flamengo entra no jogo com uma jogada bonita do Samuel Lino pela esquerda, passe para o Carrascal dentro da área, aquela coisa que do Flamengo você fica, ninguém vai finalizar, o Carrascal acha o Arrascaeta melhor, eu falei, puta, Arrascaeta, finaliza, e o Arrascaeta finalizou, ufa, o empate ali do Flamengo. E aí esse lance no gol da virada, que tem essa reclamação, irmão, bola estourada ali, resvalada, a priori também achei que era a bola do Flamengo, agora revendo 45 vezes, parece de fato que a bola era do Corinthians, mas cara, irmão, a gente precisou ver 45 vezes para saber em quem resvalou, como não resvalou. Então, assim, longe de chamar isso de roubo, né? Você pode chamar de erro de arbitragem, porque é um erro de arbitragem, mas roubo, caralho, beneficiando, não, pelo amor de Deus. Vocês precisaram ver 45 vezes no replay em câmera lenta para saber para quem era a bola, tá? O juizão marcou, o Bandeira marcou, o Flamengo acelerou a jogada, botou no Luiz Araújo, que parece que tem o poder de sair do banco, né? Saindo do banco, Luiz Araújo. Sempre resolve. Aliás, resolve sempre, né? Saindo do banco, não saindo. O Luiz é um jogador que, mesmo mal, no último jogo ele foi mal, bateu um pênalti bem. O Luiz, ele sempre dá um jeito de ser importante, né? Ele e o Arrascaeta, na temporada, têm sido os mais efetivos, né? Com gol, com assistência. Então, saiu do banco na hora certa. E para provar que o banco é importante e que você que está aí do outro lado precisa entender, velho, que 11 titulares não existe mais. E se a gente vai ficar eternamente explicando em todos os vídeos que isso não é poupar, que isso é rodízio, porque tem desgaste físico, porque fisiologicamente falando, se você entra com um time pesado, o adversário vai te empurrar no campo como o Corinthians fez, o adversário vai te meter lá no campo e você vai ficar encostado igual o Flamengo ficou no primeiro tempo. É melhor você trocar os jogadores, velho. É melhor você entrar com as peças mais descansadas. Que fique claro isso de uma vez por todas. Time pesado vai perder, inclusive tecnicamente, porque você está cansado, você não consegue efetuar o que você faz de melhor.
com as suas triangulações, com belos passes, etc. Você erra coisa idiota se você está desgastado fisicamente. Agora o Flamengo é líder e espero que a torcida do Flamengo possa comemorar um pouco, possa ser feliz. É líder, está classificado, tem coisa para melhorar? Tem, mas acho que principalmente o Flamengo precisa descansar, precisa recuperar os jogadores para quinta-feira estar inteirão de novo. E agora é batidão, meus amigos e minhas amigas. Acho que as coisas vão entrando nos eixos se o Flamengo conseguir se recuperar fisicamente bem. Beleza? O que você achou do jogo? Escreve aqui embaixo. O que você achou da minha análise também? Coloca aqui. Não gostei, Felipe. Então aperta o botão do like e escreve por que você não gostou. Vamos aprender a debater, velho. Vamos aprender a não se odiar. Você não precisa me odiar. Você pode só não concordar comigo. Olha que loucura que eu acabei de pensar, hein? E se a gente não se odiasse? E se a gente só discordasse? É isso que você pode fazer. Aperta o like, se inscreve no canal e fala, Felipe, não concordei. Ou se você gostou, aí sim, aperta o like e escreve aqui embaixo por que você gostou. Hasta lá próxima, bebês, porque eu fui. E a torcida do Flamengo dorme líder e na semifinal, entre os 4 melhores da América e o melhor do Brasil. Isso tá lá, é como está hoje, bebês. Eu fui, tchau.